Na última pregação, que eu até gravei, postei o vídeo, nós havíamos falado sobre José, e foi interessante que uma das frases que nós tratamos aqui, aqueles que são meus alunos já são acostumados com isso, e eles entendem muito bem quando eu digo que Deus é previsível, porque Deus tem uma só forma de agir, a sua palavra não volta atrás, a sua vontade não volta, aquilo que Ele quer não muda, aquilo que Deus determina acontece e vai até o final. Amém. Todos os nossos alunos, as nossas ovelhas aqui entendem isso. Mas eu recebi meia dúzia de e-mails perguntando sobre isso, e eu achei interessante que parece que o crente de hoje em dia não entende que Deus não se contradiz. Que Deus, quando Ele fala algo, Ele diz que quando nós cremos em Jesus, nós somos salvos, quando nós nos arrependemos, nós somos salvos, e de que a salvação vem pela fé, a fé no Cristo Jesus, aquele que se entregou, aquele cujo sangue foi derramado, e que traz arrependimento, e que o Espírito Santo nos instrui a respeito da verdade, a respeito das Escrituras, e nos leva ao arrependimento e, consequentemente, à salvação. É que parece que algumas pessoas não entendem que Deus usa sempre o mesmo mecanismo. Quando nós entendemos que o relacionamento com Deus e com Jesus Cristo passa... Eu vou enumerar aqui 4 coisas. E eu vou falar o arrependimento, a obediência aqui aos mandamentos e a palavra de Deus, o diálogo com Deus, que é a oração, as nossas orações, sabe, aquele diálogo franco, verdadeiro, no qual a gente abre o nosso coração e conversa com Deus, e Ele nos ouve, e Ele faz, e Ele age, porque Ele é um Deus até vivo, é vivo até hoje. E que a confiança que nós temos nele, nas Escrituras e na sua forma de agir no seu plano de salvação, que nada mais é do que a fé, talvez seja o maior dom que nós recebemos de Deus, que é a fé. Não dá para enumerar nessas 4 coisas o que é mais importante ou o que vem primeiro, eu não consigo fazer isso aqui agora. Mas eu sei que as 4 coisas caminham juntas e levam um povo, um rebanho à salvação. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Como é que Deus tem salvado pessoas desde a antiga aliança até hoje? Através do amor, do perdão de pecados e da pregação da palavra. Porque quando nós trabalhamos, e entenda, eu poderia usar aqui a expressão o profetismo da antiga aliança ou profetismo na antiga aliança, mas eu prefiro dizer como funciona o profeta bíblico, o profetismo biblicamente falando. Funciona da seguinte forma: o profeta é aquele que confronta os nossos pecados, os pecados dos nossos corações, dá a sentença de Deus, nos confronta com o texto bíblico, nos convida ao arrependimento e uma renovação de aliança com Deus. Esse é o verdadeiro profeta, biblicamente falando. Não é aquele que diz que você vai ganhar uma casa nova. Isso é consequência da graça de Deus. Não é aquele que diz que vai parar um carro zero na porta da sua casa. Isso você vai conseguir porque, instruído pelo Espírito Santo, o povo de Deus prospera e avança. Isso é natural. Isso não é feito com trocas. Isso não é feito com barganha, mas mediante a fidelidade e o agradecimento a Deus. Você que oferta e dizima a casa do Senhor para que o Evangelho seja pregado, como é pregado há gerações, o Senhor vê isso. O Senhor enxerga a fidelidade no seu coração. E é assim que tem funcionado. É assim que tem sido feito. Mas eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, no capítulo 36, a partir do verso 16. Aqueles que frequentam a escola bíblica já conhecem o texto. Provavelmente já sabem uma parte daquilo que nós vamos tratar aqui.
mas há coisas novas porque nós vamos tratar aquilo que é o padrão de salvação, de perdão de Deus. Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 16. É exatamente o bloco que antecede o Vale dos Ossos Secos. Porque muitos pregam a partir do Vale dos Ossos Secos, sem entender o porquê que Deus leva o profeta a ter aquela visão. Havia um projeto de salvação anterior. Amém? No verso 16 está escrito: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra e eles contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Verso 19: espalhei-os entre as nações e foram derramados pela terra. Verso 20: enxergadas as nações onde foram, profanaram o meu santo nome. Pois eles se diziam: são este o povo do Senhor? Porém tiveram que sair da terra dele. Aqui já começa Deus tratando com aquele povo, um povo que havia se desviado, havia pecado, havia passado a não mais andar nos caminhos de Deus, e a fé havia acabado, e as práticas daquele povo haviam aborrecido a Deus, tamanho a quantidade de pecados. Então Deus enxerga isso e o que Ele faz? Ele tira o povo da terra. Muitas vezes nós temos passado por dificuldades, nós temos visto o quanto a nossa vida tem andado para trás, o quanto a vida de pessoas que nós conhecemos tem desandado, as coisas não acontecem, o emprego não vem, os filhos não trabalham, o casamento não anda. Será que não é um momento de nós colocarmos a nossa vida e fazermos uma análise dela? Onde nós estamos errando? Se nós estamos errando, ou que alguém perto de nós, da nossa família, está errando, porque o Senhor cuida dos seus, nós entendemos isso, sim ou não? Sim. O Senhor cuida dos seus. Então, se há alguma coisa errada, nós temos que ir buscar e saber o que é que está errado e corrigir. E nós vamos entender já já que isso passa pelo arrependimento, o reconhecer o meu estado, o reconhecer o que eu tenho feito de errado. Mas aí, no verso 21, Deus diz: mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações. Deus teve compaixão de quem? Do povo ou do seu próprio nome? Do nome de Deus. E aqui entra mais uma coisa que nós precisamos nos lembrar: de que todas as coisas acontecem para a glória de Deus. O meu perdão, o seu perdão, a minha salvação, a sua salvação, ela é para a glória de Deus, ela não é mérito meu. Porque até a fé, até a salvação, é uma graça e um dom dado por Deus. Porque a Bíblia não diz: pela graça sois salvos, isso não vem de vós para que ninguém se glorie? Porque senão seria fácil, seria por mérito. Eu faço isso, isso e isso e sou salvo. Pronto, qual é o mérito de Deus? Mas não. Deus pega a nossa vida, abundante em pecado, e Ele superabunda em graça. Se você ler Romanos, você vai entender isso, porque em Romanos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E tudo isso é para a glória dEle. E aí ele continua 22, diz: portanto a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações. Aí depois ele continua
até o 25, falando sobre o que ele vai restaurar, como ele vai restaurar, que ele vai botar aquela nação de pé de novo, aquele povo será visto novamente como feitura de Deus, como rebanho dele, como a nação forte. Mas no 26 tem um segredo que nós temos que levar a sério e que nós temos que aprender hoje. Verso 26, dar-vos-eis um coração novo e porei dentro de vós novo espírito. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e o observarei. E observeis. Verso 28, habitareis na terra que eu dei a vossos pais e vós serei o meu povo e eu serei o vosso Deus. Você tem noção de quantas vezes isso é repetido nos textos da antiga aliança? Quando diz que eu serei, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus, Ezequiel 11, 20, Ezequiel 37, 23, 37, 37, Zacarias 13, 9, é a mesma frase: vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Mas qual é a condição? Que andeis nos meus estatutos. Que a gente deixe esse coração duro que nós temos. Que a gente converta os vossos corações. Que a gente tenha um coração voltado a Deus. Isso só acontece quando nós reconhecemos o estado em que nós estamos. Ou o que nós somos. Ou o tamanho do nosso pecado. E aí a gente se entrega a Deus, arrependidos, com coração humilde, quebrantado. Ele tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne, seremos o povo dele. Ele vai nos restaurar, vai nos salvar, vai mudar o nosso viver, vai trabalhar dentro de nossa casa, vai trabalhar dentro do nosso emprego, ou há algum lugar que Deus não possa agir, porque Deus é dono de tudo, criou todas as coisas, então não há um lugar na qual Deus não consiga agir. Agora, isso também não é no nosso tempo. Isso vai ser no tempo de Deus, porque cada um de nós temos um momento de preparação. Temos um momento em que nós vamos ser preparados, vamos ser instruídos para que a gente coloque a mão em coisas grandes. Porque o povo de Deus, aquilo que recebe de Deus é duradouro. Mas é duradouro porque nós reconhecemos quem é Deus e o que Ele faz. Davi, quando vai fazer uma das suas ofertas, já falei 30 vezes aqui, ele diz: quem sou eu ou quem é o meu povo para te ofertar? Porque todas as coisas são suas. E eu estou falando de um rei que vai ofertar ao seu Deus diante do povo e diz: quem sou eu? Aí ele começa a dizer o que ele vai fazer, verso 29, livrar-vos-eis de todas as imundícias, farei vir trigo, multiplicarei, não trarei fome sobre vós, verso 30, multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações, então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, terei nojo de vós mesmos. Terei nojo de vós mesmos. A pastora já pregou sobre isso. Eu já preguei sobre isso. O pastor Paulo Sérgio já pregou sobre isso. A missionária Paula já pregou sobre isso. Sobre o poder da restauração de Deus em nossos corações. Sobre ter nojo daquilo que nós fazíamos lá atrás, de quem nós éramos, o que nós fazíamos, o velho eu, o velho você, o antigo nós. Somos novas criaturas em Deus. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Verso 32, não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor.
E ele repete. Então aí depois, ele pega Ezequiel. E aí nós temos que lembrar o contexto em que isso acontece. O povo já havia vindo do cativeiro. O povo já havia visto o que era ser cativo em outra nação. O que eles passaram. E aí muitos deixaram que a fé esfriasse. Isso não é novo. Quantos de nós, quando as coisas não funcionam, quando não dão certo, a gente diz: onde está Deus nisso? Porque todo domingo eu vou à igreja. E nós costumamos a demorar a tirar a mão das rédeas e dizer: Senhor, leva e carrega, a minha vida é tua, porque tudo é teu, tudo fizeste, inclusive eu. Então, Senhor, o rumo da minha vida é seu. E a gente deixa o eu e faz com que Deus guie a nossa vida, guie a nossa família. E que por mais que passamos por problemas, como nós falamos na outra pregação, de José, vendido como escravo, traído na casa de Potifar, caluniado. Depois Deus resgata aquele rapaz e coloca no lugar de destaque. Esse Deus, ele não está morto. Esse Deus, ele não morreu. Esse Deus, ele está vivo e ele age até hoje na minha e na sua vida. Nós estamos falando aqui de um povo que já conhecia a palavra de Deus, que já sabia como Deus agia, mas pelas dificuldades da vida havia esfriado na fé. Talvez até mesmo, não sei, Ezequiel, porque quando você pega do capítulo 37, Deus leva ele para um vale e dá uma visão de ossos secos. E depois diz: esses ossos é o povo de Israel. Vai lá e profetiza. E profetizar é aquilo que nós falamos. Vai revelar os pecados, vai dizer a sentença de Deus, vai confrontar o coração deles, mas vai convidá-los a renovar a aliança com Deus. Porque o Senhor, por mais que nós sejamos pecadores, Ele é aquele que sempre oferece o perdão. Ele sempre esteve disponível e dizendo: venham a mim, que eu cancelarei todos os seus pecados. Terei uma nova vida e serei salvos. Deus sempre fez isso. Quer ver um outro exemplo? Rápido. Se você for pegar Jonas, se você quiser pode ficar aí, não precisa mudar não, eu leio, são 5 versos aqui que eu vou ler. No verso 1 de Jonas, está escrito: veio a palavra de Jonas, do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nós sabemos da história. Ele vai para outra direção. O barco é açoitado pela tempestade, porque ele desobedece a Deus. O profeta desobedeceu a Deus. E ele quase morre. É engolido por um peixe, é jogado para fora do navio, é engolido por um peixe, clama ao Senhor, o Senhor dá um livramento a ele. Depois, novamente, no capítulo 3 de Jonas, Deus retoma o diálogo e diz: veio a palavra do Senhor pela segunda vez, Jonas dizendo: dispõe, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela essa mensagem que te digo. E levantou Jonas e foi a Nínive. Se você não sabe onde é Nínive, é a cidade de Mossul, no Iraque, hoje, que até pouco tempo estava sob o domínio do Estado Islâmico. E havia ruínas lá e que foram destruídas, foram demolidas, infelizmente. Mas aí, Jonas vai lá e começa a pregar.
e começa a falar, e começa a profetizar, e tentar trazer aquele povo ao arrependimento, sabe o que acontece? Capítulo 3, verso 5: e os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei, que levantou do seu trono, tirou de suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre a cinza, fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, comam coisa alguma. No final, a segunda parte do 8: e clamaram forte a Deus, se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe Deus voltará atrás, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Perceba que em Ezequiel, o profeta é chamado a pregar ao povo o arrependimento. Aqui Jonas é levantado e chamado a pregar ao povo o arrependimento. Por isso que nós tratamos na pregação passada de que Deus, Ele é previsível, Ele não se contradiz, a forma em que Ele perdoa é sempre a mesma, baseado no arrependimento e em crer que aquilo que Ele está dizendo é verdade. Aí você pergunta, mas Deus, como eu ouço Deus hoje? Através da Bíblia. Ele tem falado aos nossos corações através de Moisés, de Jesus, de Pedro, João, Marcos e Lucas, através de Oséias, através de Ezequiel, através de Malaquias, através dos profetas, através dos salmos e dos escritos. Deus tem falado aos nossos corações até hoje. Mas por que poucos de nós têm ouvido isso? Porque nós não lemos. Porque nós não frequentamos a escola bíblica. Porque nós não temos tido zelo de buscar nas escrituras a solução dos nossos problemas. A gente procura o vizinho, o chefe, o amigo, mas não busca Deus. E todos os problemas, para todos os problemas, a solução é Deus. Se você tem um problema, a solução é Deus. Se você está arrependido pelo aquilo que você fez, a sua solução é Deus. E essa solução, ela está explícita nas Escrituras. Até hoje eu não consegui achar, e olha que eu leio muito. Ainda sou um bebê perto da pastora Pia em termos de história de igreja, porque eu me considero ainda pastor novo. Até hoje eu não vi uma área em que Deus não age. Eu não consegui enxergar alguma área na qual a Bíblia não trate de forma sábia e eficiente. Porque Deus nos fez, então Ele sabe a solução para todas as demandas das nossas vidas. O que nós não podemos é ser vencidos por coisas que não são de Deus. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 19, lá está escrito de que aquele que foi vencido se torna servo do que venceu. Se nós somos vencidos pela preguiça, nós seremos servos da preguiça. Se nós formos vencidos pela comodidade, nós seremos acomodados. Se nós formos vencidos pela derrota, nós seremos derrotados. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor chegou na sua vida através de alguém que lhe pregou o Evangelho da salvação, da esperança e da renovação de vida e da salvação, para que você fosse salvo, renovado e religado a Deus. Não há fórmula nova. Deus sempre esteve disponível e sempre teve um padrão. Nós mostramos aqui 2 casos
em que Deus levanta pessoas para pregar a outras pessoas o arrependimento, na disponibilidade de dizer: eu perdoo vocês. Agora em Jonas tem mais um detalhe, porque o que aborrecia Jonas era um povo que não era o povo dele ser perdoado por Deus. E aí entra um novo detalhe, aquele que Jesus nos ensina no próprio Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas como temos perdoados aquele que nos... Jonas tinha um coração duro, e ele não queria ir lá, e ele próprio diz, porque já sabia que Deus ia perdoar aquele povo. Quando muitas vezes nós queremos que os nossos inimigos sejam destruídos, mas o próprio Cristo diz: orai pelo que vos perseguem. Você acha que Cristo, o Jesus Cristo, inventou aquilo? Não, Deus tem um padrão. Quando Ele quer salvar alguém, Ele perdoa. E Ele às vezes é capaz de perdoar um povo inteiro para amolecer o coração de um profeta. Por isso que dos maiores dons que Paulo trata, o maior é o amor. Não dá para gente, pastores, pregar salvação a pessoas sem amar essas pessoas. Independente de quem elas são, do que elas fizeram, do trabalho que elas dão, dos aborrecimentos que nós passamos com elas, nós fazemos por amor. Porque maior amor Deus teve conosco quando nos chamou, nos comissionou, nos perdoou e disse: pregai o Evangelho a toda criatura. Aqueles que receberem serão salvos. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós amamos vocês. Deus ama vocês. O Espírito Santo está à disposição porque também ama vocês. E o próprio Cristo se entregou por amor a vós. Então que nós possamos entender que Deus ama um coração arrependido. Deus ama um coração arrependido. Amém? Que essas palavras fiquem nos nossos corações e que não nos esqueçamos disso.